Atenção! Vai entrar agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos à palavra da noite, hoje, dia 10 de abril de 2021. Aqui quem vos fala, sua amiga Bispa Eliane, trazendo a referência bíblica de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, a parte que diz assim: reparta com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Reparta com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E a palavra da noite eu quero intitular como: procure maneiras de servir o teu próximo, servir uns aos outros. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando Ele vê que nós somos úteis, que nós somos agradáveis, que nós somos bons, que nós plantamos o bem para colher o bem. Porque muitas das vezes nós pedimos as coisas a Deus, mas não fazemos nada pelo nosso semelhante. Muitas das vezes nós estamos sentados do lado de uma pessoa que está precisando de um pão e nós estamos jogando comida fora na nossa casa. Muitas das vezes nós podemos ajudar um ministério, uma igreja, um irmão, uma família. Podemos abraçar, podemos adotar em nossas orações e até com ajuda. Mas escolhemos pensar assim: não é problema meu. Queridos e queridas, eu estou aqui nesta noite para te dizer que o problema do teu irmão e da tua irmã é seu também. É meu, é nosso. E a Bíblia vai dizer que nós devemos repartir com os outros o que nós temos. É a Bíblia que diz, não sou eu. E vai dizer mais ainda que esse sacrifício, ou seja, para muita gente não vai ser nem fácil. Será sacrificante partir o que tem. Esse sacrifício agrada a Deus. Tem pessoas que têm coisas em casa e sabe que o irmão próximo está precisando e escolhe vender, mas não dá. Isso não agrada a Deus. Se você tem dois, se você tem sobrando, mais agrada a Deus você doar. É o sacrifício, é o ato de doar que vai agradar o coração de Deus e vai abrir, liberar bênção para você também. Eu quero contar para você a história de um homem que que foi governador da Califórnia. Ele se chamava Ronald. E ele às vezes saía do seu gabinete cedo dizendo falando para o seu administrador, um deles, Michael: eu tenho algumas tarefas a fazer hoje. E Michael ficava curioso para saber quais eram as tarefas do governador. E então ele começava a folhear ali a mesa do governador, os documentos, para poder saber como ajudar, o que precisaria ser feito. O que teria que ser lido, respondido, aquelas, burocracias todas políticas. Um dia, em cima da mesa do governador, o seu administrador encontrou uma carta. A carta de um homem que estava na guerra no Vietnã, um soldado. O soldado havia escrito para o governador pedindo que ele enviasse desse um telefonema para sua esposa. Porque aquele dia era aniversário de casamento dele e ele estava na guerra. Ele já tinha mandado um cartão, mas
Ele não sabia se a esposa tinha recebido um cartão, então ele pediu a gentileza do governador se ele poderia dar um telefonema e dizer: olha, seu marido mandou um cartão e disse que não esqueceu que hoje é o aniversário de casamento de vocês. Era um dia especial para aquele soldado que estava guerreando no Vietnã. E ele queria que a esposa soubesse o quanto ele a amava. Parecia um gesto simples, um gesto pequeno, mas só o soldado sabe o quanto lhe custou fazer um pedido desse ao governador. E ele fez. Então, ele já tinha, né, como eu disse, enviado o cartão, mas ele não sabia se o cartão chegaria em tempo, se a esposa teria recebido ou não. Então, o administrador ficou pensando: puxa, será que o governador deu o telefonema que esse soldado pediu? Ficou assim muito preocupado, achando que o governador não ia fazer aquilo. Por que um governador ia ligar para a casa de um soldado que estava na guerra lutando para poder dizer: ó, teu marido tá lá na guerra, mas mandou dizer para você que ele lembrou aí do aniversário de casamento de vocês e mandou dar os parabéns. Não custava nada ele fazer isso, com certeza. Mas ele era o governador, né? Será que ele se ocuparia? Será que ele estaria com tempo disponível para isso? Será que ele valorizaria esse gesto de partilhar? E para surpresa, meu irmão e minha irmã, no dia seguinte, o administrador descobriu que o governador havia feito muito mais do que o soldado havia pedido. Isso mesmo. O governador havia escolhido uma dúzia de rosas vermelhas e havia ido na casa do soldado, ele em pessoa. Pegou seu motorista e foi à casa do soldado. Se aproximou da mulher do soldado com uma atitude extremamente humilde e ofereceu as flores em nome do seu marido, que estava em guerra, que estava em serviço. E disse: quem oferta essas flores a você é o seu amoroso marido, a serviço de uma selva infernal do outro lado do mundo. Esse gesto, com toda certeza, encheu o coração dessa esposa de alegria. Depois, ele passou, né, como se poderia ter virado as costas e ido embora, mas não, ele passou ali com ela mais de 1 hora. Tomaram café, falaram sobre a família. Na verdade, o humilde governador pode ter até descoberto segredos ali da família, intimidades. Começou a fazer partilhar da intimidade daquela família, sabendo que o esposo dela estava lá na guerra e ela estava tão sozinha. E ele ali prestou a sua solidariedade. Não precisava, ele era o governador. Um telefonema bastava para aquele soldado. Mas ele foi além. Ele escolheu fazer o que a Bíblia diz: reparta com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. O tema da palavra de hoje: procure maneira de servir os outros. Quando que nós vamos ver um governador nos dias de hoje ter uma atitude dessa? Mas o governador da Califórnia, nesse tempo, teve essa atitude humana. Hoje em dia, se a gente vê um governador, um político tomar uma atitude dessa, tem que ser cheio de holofote, de imprensa para poder, né, valorizar ali. O mérito que ele está buscando é a mídia, não o galardão. Aquele homem ali, não sei nem se ele era cristão ou não, mas o que ele fez, com certeza, ficou registrado na história e ele foi galardoado por Deus. Queridos e queridas, a palavra que eu trago para você nesta noite se resume na frase que alguém disse: ser humilde com os superiores é nosso dever. Temos que ser humilde com os nossos superiores, respeitá-los, obedecê-los. É um dever de todos nós.
Ser humilde com os iguais é um sinal de cortesia, né? Se você é legal comigo, eu sou legal com você, sou cortês, né? Gentileza gera gentileza. Então, ser humilde com quem é igual a gente, com quem é humilde conosco, nada mais é que um sinal de cortesia. Mas agora, ser humilde com nossos inferiores, com aqueles que são menores que nós, com aquele que precisa da nossa ajuda, meu irmão e minha irmã, isso é sinal de nobreza. Só quem é nobre é capaz de tal comportamento. Isso não é para qualquer um. Isso é só para aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, verdadeiramente têm índole, caráter de Cristo. Não são os grandes feitos, mas os pequenos atos de bondade que nos tornam grandes no ponto de vista de Deus. Deus não está olhando aquilo que você faz de grande. Deus não está olhando se o teu nome está no topo da lista do pregador mais conhecido e chamado, se a tua igreja é a mais luxuosa. Não, Deus não está olhando se você é o melhor pregador do momento, se você canta melhor do que ninguém, se a sua voz é a mais bela do que a maior cantora que está aí no topo da mídia. Deus não está olhando isso. Deus não está olhando se você está aparecendo. Deus está olhando se você está vendo aquele que está do teu lado precisando de você. Aquilo que ninguém está vendo você fazer é exatamente aquilo que Deus está olhando e Deus está vendo. Tais sacrifício, meu irmão e minha irmã, sacrifício, guarda essa palavra. Tais sacrifícios agradam a Deus. Reflita sobre essa palavra e comece já e agora mesmo a pensar o que você tem feito para agradar a Deus. Eu ouço pessoas perguntando, bispa, como eu posso chamar a atenção de Deus? E Deus me traz aqui para te dizer nesta noite, chame a atenção de Deus, sendo útil a um dos seus pequeninos. Porque a palavra dele vai dizer, se você fizer a um desses pequeninos, estará fazendo a mim. É o próprio Jesus que disse. Reflita sobre essa palavra e pratique, e você será abençoado. Deus te abençoe, a paz do Senhor.